Senhoras e senhores, bom dia. Obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV sobre os resultados do terceiro trimestre de 2024. Estão presentes os senhores presidentes Rafael Menin e Eduardo Fischer e o senhor diretor executivo de Finanças e RI, Ricardo Paixão. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Agora, gostaria de passar a palavra para o presidente, o senhor Rafael Menin. Por favor, senhor Rafael, pode prosseguir. Bom dia, mais uma vez, obrigado por estarem conosco no nosso release de resultados. Eu vou começar falando aqui da MRV Brasil. Já são aí 3/4 do ano concluídos e eu diria que a gente tem muita coisa boa para comemorar. As principais métricas operacionais continuam indo muito bem, né? A venda subindo, preço de venda subindo acima da inflação, o custo andando abaixo da inflação. A gente olha também aí pelo curto prazo, o quarto trimestre começou também muito bem, muito forte, né? As métricas aí no quarto tri também mostram uma evolução contínua. Isso nos dá assim, um otimismo muito grande que todo o trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos últimos 2, 3 anos está se materializando e a gente está muito otimista que a MRV, em muito pouco tempo, vai estar entregando resultados financeiros e econômicos também no primeiro tier do mercado brasileiro. Em relação a tamanho, né, a gente é a companhia com uma larga vantagem em relação aos outros competidores. A gente é bem maior, a gente continua crescendo bem e em algum momento aí do ano que vem a gente vai ver já um DRE bem interessante, a geração de caixa, que é um outro indicador super importante. A gente também está vendo aí a cada tri uma geração de caixa crescente, né? O quarto tri certamente será melhor do que o terceiro tri e a sequência nos trimestres seguintes, dado que a gente vem entregando no front operacional, certamente indicará ou vai potencializar a nossa geração de caixa ao longo do ano que vem. Em relação a Lug e Urba, essas companhias vão ter um ano analisando aí DRE, fluxo de caixa neutro, mas já a partir do ano que vem, certamente as duas companhias vão entregar tanto DRE como fluxo de caixa positivo. Obviamente, ainda uma escala pequena, são companhias pequenas, mas é importante também de ressaltar que essas duas empresas fizeram também o seu turnaround e tem um projeto bacana para os anos vindouros. Olhando ainda para a Resia, né? A Resia ainda é um desafio. A gente tem um contexto de mercado mais difícil, né? Principalmente no que diz respeito a juros. Olhando aí mais para a operação, a gente continua com uma boa cadência de aluguel, mas como o juros americano continua muito elevado, né? A venda da propriedade ela está mais difícil e quando ocorre essa venda, ela é feita num patamar de preço muito abaixo dos patamares históricos. É óbvio que a gente não conta com patamar de juros, que esse patamar de juros continue como está, né? Ninguém sabe qual a cadência, qual será o patamar de juros aí em algum momento no final do ano que vem, mas eu diria que é consenso que os juros no mercado americano vai estar mais baixo, vamos ter um mercado mais ativo para a compra de propriedades, né? Então, olhando de forma prospectiva, a gente tem a convicção, né, que a operação da Resia, não só a operação de construção, compra e venda de imóveis, mas também a venda das propriedades vão estar num patamar ou num contexto melhor do que o atual. Agora, eu vou falar um pouco aqui de MRV, né? Olhando para frente a operação da companhia,
a gente está muito, muito otimista, porque o contexto do Minha Casa Minha Vida continua super favorável, né? A gente tem visto aí os cheques regionais tendo um papel muito importante no segmento econômico, vários estados já têm o cheque funcionando, outros tantos estados têm anunciado que farão também, né? E a gente é a companhia com maior dispersão geográfica e a companhia que mais vem sendo impactada por esses cheques regionais. Um outro ponto importante, né, que conjugado aí com preço subindo um pouco acima da inflação e custo andando um pouco abaixo da inflação, é que a gente ainda vê espaço para a nossa margem bruta, que é o indicador antecedente, né, a margem bruta de novas vendas, que chegou aí a 37,5 ex-juros no terceiro tri. A gente vê espaço para essa margem continuar crescendo, né? Isso colocará a MRV talvez com a melhor rentabilidade do setor em algum momento aí do próximo ano, né? E tem um outro indicador importante, gente, que a gente acompanha aí há bastante tempo, que é uma métrica olhando ainda mais talvez para o ano de 26 e 27, que são as compras de terrenos, né? A gente vem comprando terrenos majoritariamente por permuta e em percentuais abaixo dos percentuais históricos e abaixo do que a concorrência vem comprando, né? E então a gente tem uma convicção muito grande que a safra de terrenos comprados ou os terrenos comprados em 23 e 24 farão com que nós tenhamos um delta competitivo importante daqui a 2, 3 anos, né? As empresas listadas divulgam, né, as métricas e a gente tem conseguido consistentemente comprar um percentual de permuta muito elevado e, e o percentual de permuta em relação ao VGV é consideravelmente abaixo da nossa concorrência, né? Urbi e Lucro, como eu disse, gradativamente vão melhorar a sua operação, vão entrar num campo positivo, né? Mas ainda um tamanho pequeno dentro da MRV Co. Résia, olhando o futuro, né? O que está no nosso controle, né? Os juros é um contexto externo, que vai melhorar, o mercado vai melhorar, mas olhando para dentro de casa, a gente tem hoje uma região geográfica definida, né? A gente saiu recentemente de Austin, vamos atuar só nas 4 cidades. A gente tem feito um trabalho também de reduzir o land bank, né? É esperado que nos próximos 12 meses a gente consiga reduzir o land bank pela metade, né? A gente vai ficar com land bank que de fato tem uma rentabilidade que a gente julga adequada para a operação da Resia, né? A gente tem bons terrenos que serão vendidos a preços adequados, né? Isso fará com que a empresa tenha um balanço menor. Um outro aspecto importante também é que a gente fez no terceiro tri uma redução de aproximadamente 30% do G&A da Resia, e vamos fazer no quarto e no primeiro tri uma nova onda de redução, então vamos ter uma empresa ainda mais enxuta. E em relação aí a mercado de capitais, seja no que diz respeito ao nível do projeto ou ao nível da holding, a gente continua trabalhando, né? Projeto, a gente vê assim um interesse cada vez maior de fundos querendo participar dos projetos. A venda também de ativos estabilizados, a gente tem sentido na margem uma melhora tri a tri. A gente, inclusive, colocou nesse release, a gente tem aí 3 bilhões de reais de projetos em fases distintas de estabilização e locação, mas são projetos que já estão prontos, já demandaram capital, a dívida está no balanço e agora vai acontecer alguns no primeiro tri, outros no segundo, enfim, mas nos próximos, eu diria que 6 trimestres, a gente espera liquidar a venda de todos esses ativos, né? Os novos ativos que estão começando, a gente vem reduzindo o nosso percentual, o nosso equity em cada projeto, para que a gente seja uma empresa cada vez mais asset light, né? E com essa conjugação do land bank mais enxuto, um G&A mais enxuto,
novos projetos, a gente entrando com menos equity, né? E os juros americanos caindo, nos leva a crer também que a Resia, com algum delay em relação ao MRV Brasil, talvez 2 anos em relação ao MRV Brasil, mas certamente a gente vai ter uma Resia com muito mais qualidade operacional daqui a poucos anos. Então, enfim, a gente, para sintetizar aqui, eu reafirmo que a gente fez um dever de casa muito bem feito no que diz respeito à despesa, custo de projeto, portfólio, land bank originado, recuperação de preço, né? Isso vale para o Brasil, isso no Brasil já aconteceu, né? Na Resia está acontecendo, e então eu olho aí com muito otimismo e reafirmo aqui que a MRV e Co, né, continuará tendo uma trajetória tri a tri de incremento e de melhoria operacional, econômica e financeira. Agora eu passo aqui para o Kaká, para que ele possa falar também de alguns indicadores da companhia. Bom dia a todos, obrigado, Rafa. Começando meus comentários aqui, um pouco mais de números, né? MRV & Co alcançou 229 milhões de reais de geração de caixa no trimestre e uma venda líquida de 3,5 bilhões de reais. Na hora que a gente dá um zoom na operação da MRV Incorporação, a gente consegue ver que ela segue melhorando trimestre após trimestre, né? No terceiro tri, a gente teve 2,8 bi de venda líquida, 7,4 bi de venda líquida nos 9 meses de 24. Esse indicador ele é 19% maior do que os 9M23 e 68% maior que o 9M22. Isso com uma margem bruta de novas vendas ex-juros de 37,5%. A gente conseguiu também, né, segurar o nosso pró-soluto, tá? No patamar ali de 12,5%, e subimos ainda a produção para 27 mil unidades em 9 meses. Indicador 13% superior a igual ao período de 23. Essa melhora operacional tem se refletido também nos indicadores financeiros, né? Nossa ROA acumulada de 6,3 bi no acumulado do ano, tá? 17% superior aí aos 9M23 e 29% superior ao 9M22. Margem bruta contábil ex-juros bateu a casa de 30,1% no 3T de 24, 3,3 pontos percentuais acima de 3T de 23 e quase 7 pontos acima do que o patamar alcançado no 3T de 22. O EBITDA, né, que mede bem ali como é que a melhora operacional tem se comportado, em 9M24, 857 milhões de reais, quase o dobro do 9M23 e um pouquinho mais do que o triplo do 9M22. Geramos 124 milhões de reais de caixa no 3T de 24, 157 milhões no 9M24, contra uma queima de 347, observada também nos 9M de 23. Nosso controle de despesas, né? Levou uma diluição de SG&A sobre ROL de mais 1,6 ponto percentual, abaixo do 9M23, para 14,1% no acumulado do ano até agora. Bom, lucro líquido ajustado, pelo swap pelo efeito de swap de ação e efeito de swap de dívida, foi 76 milhões de reais no 3T de 24, 206 acumulado no período até agora, contra uma perda de 102 milhões de reais nos 9M23. Quando a gente olha agora para o guidance, né, a gente está ali com 6,3 bilhões de reais de ROL, isso é 76% do ponto médio do guidance, né? Então, é confortável aqui para a gente alcançar esse indicador também no quarto trimestre. Margem bruta, muito próxima, né, do ponto médio do guidance, também vamos fechar esse gap aqui no quarto T. Geração de caixa, falta 200 milhões de reais de geração de caixa para a gente chegar no ponto médio do guidance. Estamos aqui reafirmando que a gente vai chegar ali, tá? Vamos conseguir alcançar também. Alavancagem, 4 pontos percentuais acima do ponto médio. Conseguindo essa geração de caixa e o lucro líquido, que é o item abaixo, a gente consegue também, né, dívida líquida sobre PL, chegar nesse patamar. E para finalizar, lucro líquido, 73% do ponto médio do guidance, né? Como a nossa operação vem melhorando trimestre após trimestre, é esperado que a gente alcance ali também, pelo menos o ponto médio do guidance desse importante indicador. Com isso, pessoal, a gente está reafirmando aqui, né, todo o nosso guidance para o ano. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Podemos passar agora para as perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão.
Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre Abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem do senhor Bruno Mendonça, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço. Eu queria explorar um pouco o tema do financiamento direto. Tem tido uma aceleração importante aí. Assim, acho que está bem claro para a gente que esses são recebíveis aí de melhor qualidade do que a carteira de pró-soluto, né, que vem sendo reduzida, mas eu queria tentar explorar com vocês aí um pouco a dinâmica de originação desse financiamento direto, tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui, mas todas elas dentro do mesmo tema. E aí vocês organizam a resposta como achar melhor, tá? Então, primeiramente, se vocês conseguem dar ideia de qual percentual de financiamento direto que é essência e quanto que está dentro do Minha Casa Minha Vida. Então, primeiro na essência, se esse financiamento direto tem sido uma necessidade comercial que vocês estão percebendo aí para compensar talvez os bancos um pouco menos, com um pouco menos de apetite, ou se isso tem mais a ver com a opção da companhia para sustentar aí a geração de caixa via venda de carteira, que eu também entendo que essa venda de carteira tá com apetite, né? Bastante. E dentro do Minha Casa Minha Vida, também venda de carteira, se é que tem alienação, financiamento direto com alienação dentro do Minha Casa Minha Vida, a minha dúvida é qual que é o motivo principal desse cliente Minha Casa Minha Vida tomar um financiamento direto ao invés de ser repassado para a Caixa, né? Porque como a taxa é muito mais alta do que a do programa, a pergunta é qual que é o comprometimento de renda máximo que vocês têm aprovado nesses financiamentos diretos, tá? Acho que é isso. Obrigado. Bom, vamos lá, Bruno. Bom dia, o Kaká falando aqui. Primeiramente, o seguinte: nossa venda com financiamento direto, né, a gente tem conseguido colocar uma taxa de IPCA mais 0,95 ao mês no contrato, ao longo do contrato inteiro, né? Então, nesse trimestre, mais uma vez, a gente conseguiu alcançar o equilíbrio entre a taxa de financiamento que a gente cobra do cliente e a taxa que o investidor final que compra esses papéis recebe. Então, na verdade, a MRV está como uma geradora desse papel e depois distribuindo isso também no mercado. Então, a gente conseguiu montar um modelo onde o investidor, pessoa física, consegue financiar diretamente aqui esse cliente, né? A MRV sai dessa história aqui de financiamento sem perda nenhuma financeira nessas transações. A gente tem feito metade das vendas, metade da concessão de crédito da carteira direta, ela tem sido para o público SBPE e metade dela tem sido para o público Minha Casa Minha Vida, tá? Então, começando aqui pelo público SBPE, na verdade, é uma decisão comercial nossa, tá? A gente prefere, né, dependendo, obviamente, do momento do projeto, para projetos que acabaram de lançar e projetos que estão até com um POC menor do que 70%, 75%, a gente prefere, é uma decisão comercial, fazer a venda através da carteira direta, ao invés de fazer através do FB, né? Onde o cliente pagaria 30% até as chaves e depois 70% finais para o financiamento. Por quê? Porque o VPL e a TIR do projeto ficam melhores na hora que a gente faz dessa maneira, tá? Na hora que a gente passa para Minha Casa Minha Vida, que é a outra metade das vendas, né? A gente tem o que, na verdade, Bruno? A gente tem um cliente com a renda maior do que o limite do programa, tá? Então, são clientes ali que têm um perfil de renda bem acima, né? Se a gente for pegar hoje a renda média do comprador de carteira direta, ela está acima de R$ 15.000 por mês, tá? Então, um cliente, na verdade, que ele está fora do programa, por isso ele acaba optando por fazer a compra através desse plano Flex, né? Do plano de carteira direta, ao invés de ser dentro do Minha Casa Minha Vida. Esse é um cliente morador ou investidor que tem renda mais alta, mas está comprando o projeto Minha Casa Minha Vida? Ele é um cliente mais investidor do que morador, tá? Pelo que a gente está percebendo. Ou às vezes é um cliente que ele compra e aí vai morar algum parente, algum ente dele que acaba sendo morador depois. Tá bom. Bom, tá certo. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Aline Caldeira, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de fazer uma pergunta. Do meu lado, tenho algumas. A primeira é sobre a margem bruta de novas vendas. Ela ficou estável no trimestre, num nível que já parece razoável. Queria pegar um pouquinho de cor com vocês, se vocês acham que esse é o novo nível de estabilização
ou se vocês acham que ainda tem espaço para expandir essa margem de novas vendas. E queria entender se essa conta tem algum impacto já da inflação mais alta. Então, como é que vocês estão vendo também a dinâmica de custos na ponta vis-à-vis a margem bruta de novas vendas? Vocês estão falando, seria interessante. E aí a minha segunda dúvida, ela é um pouco mais técnica, ela é sobre o impacto dos swaps, particularmente os de IPCA-DI, que eu entendo que vocês fecharam alguns nesse trimestre. Queria entender um pouco o racional por trás de fechar essas operações antecipadamente. Se vocês puderem dar uma cor de como isso transitou também pelo resultado, acho que ajudaria a gente. Muito obrigada. E Aline, bom dia. Vamos lá. Eu vou responder sobre a margem e o Kaká vai falar a respeito dos swaps, tá? Em relação à margem, por que que ela ficou estável nesse TRI? A margem bruta de novas vendas. É porque a gente considerou que para o ano que vem, tá, a inflação será de 6%. Eu até acho que não será a nossa inflação, tá? A gente considerou no modelo matemático para o cálculo da margem uma inflação de 6%. O que a gente está vendo no dia a dia, né, a nossa cesta de produtos, é que a nossa inflação ela está andando abaixo do INCC. Portanto, e o nosso preço de venda, nosso preço de vendas, ele está andando acima do INCC. Então, o que está acontecendo é que a margem da safra de setembro foi melhor do que a margem de julho, ok? Ela só não foi, a gente só não reportou uma margem superior porque a gente fez uma previsão de inflação futura superior em relação a que a gente estava prevendo aí no segundo tri, tá? Mas a gente continua subindo preço acima da inflação e o nosso custo continua andando abaixo da inflação, o que faz com que nós tenhamos uma perspectiva ou uma expectativa que essa margem bruta de novas vendas continue subindo, né? A gente já está com 37,5 e a nossa ambição é ter uma margem ainda maior. Inclusive, a gente acha possível, em algum momento do ano que vem, ter a melhor margem bruta do setor. Ok? E o Kaká vai falar agora sobre os swaps. Beleza. Bom, Aline, vamos lá. Bom dia. O swap que a gente fez de PCA para CDI, primeiro, qual foi o racional, né? A gente fez emissões de dívida, tá? A gente tinha 1,9 bilhão de reais de dívida emitida né, com indexador de PCA. E na época que a gente fez essa emissão de dívida, ali em 2021, a nossa carteira de recebível atrelada a IPCA era muito menor do que esse montante. Então, como uma forma de proteção, a gente fez o swap do IPCA para o CDI, tá? Essa foi uma operação que a gente fez em 21. A gente ganhou dinheiro no acumulado né, de todo o período, mais ou menos 100 milhões de reais com esses swaps. Se a gente pegar de 21 até agora, tá? Sendo que a gente ganhou em 21 e 22, desculpa, a gente perdeu em 21 e 22, perdeu em 21, ganhou bastante em 22, perdeu um pouco em 23 e 24. Como atualmente a gente tem uma carteira não cedida, né, atrelada ao IPCA de 2.800 bi, a gente ficou bastante confortável aqui para poder desmontar essa operação. Então, na hora que a gente desmontou essa operação, a gente teve uma marcação, né, uma perda na liquidação antecipada do swap de 105 milhões de reais, mas ela conversa também com uma marcação, né, uma marcação a mercado de swap de debênture de 79. Então, o net dessa operação, na verdade, ela passou no trimestre aqui 27 milhões de reais de perda, tá? E o outro objetivo também, bom, primeiro o objetivo econômico e financeiro, né, não faz sentido mais manter esses swaps. E agora também a gente, né, tira uma complexidade aqui dos reportes que a gente tem feito para frente, tá? Então, o ajustado e o resultado real vão ficar bem mais próximos um do outro daqui para frente. Perfeito, pessoal. Ficou super claro. Se eu puder só fazer um follow-up sobre pró-soluto, o pró-soluto que vocês estão dando na ponta também ficou estável no tri-a-tri. Vocês estão confortáveis com esse nível ou vocês acham que ainda tem espaço para reduzir pró-soluto na ponta? Não, a gente acha que tem espaço para reduzir, né? Tem algumas praças ainda com cheques, né? Cheques moradias para entrar, que serão um suporte nosso. E o principal foco vai ser voltar a reduzir o tamanho do pró-soluto, né? Como percentual do imóvel. Maravilha. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Kiefer Kennedy, do Citibank. Por favor, pode prosseguir.
Tudo bem, pessoal? Bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta aqui. São duas, na verdade. Uma com relação aqui ao guidance de geração de caixa. Vocês comentaram ali no começo, né? Acho que de todos, ele parece talvez ser o que está um pouco mais distante. Eu queria entender quais são os drivers aqui que vocês estão enxergando para esse quarto tri para entregar essa geração de caixa prevista e o que poderia eventualmente ser aqui risco, né, para não atingirem esse montante, se é que existe algum. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. A segunda é um pouco ali na résia, se vocês veem a eleição recente aí do Trump como positiva de alguma forma, se esperam mudar alguma dinâmica para frente por conta disso, enfim, o que vocês puderem ajudar aqui com esses dois pontos, eu ajudaria bastante. Obrigado. Tá bom. Bom, Kiffer, o Ricardo falando aqui. Primeiro sobre o guidance de geração de caixa, né? O que que acontece? A dinâmica de geração de caixa ao longo do ano, ela tem evoluído trimestre após trimestre, tá? Então, a gente já teve, né, uma geração de caixa de 120 e pouco, 124 milhões de reais no terceiro trimestre desse ano, né? E como a gente tem, né, uma projeção de volume de vendas crescente dentro do quarto T, volume de repasses também crescente e uma margem bruta sendo executada mais alta, tá? É natural a gente esperar que esse número seja superior ao realizado dentro do terceiro trimestre, tá? Então, a confiança vem disso. Qual guidance, né? Qual métrica que poderia furar aqui seria venda e repasse, mas é ao contrário do que a gente está observando agora. A gente está vendo um quarto trimestre, na verdade, vindo rodando bem limpo o que a gente planejou. Ei, Kiffer, Rafael falando aqui, bom dia. Em relação à résia, aí é muito difícil a gente fazer qualquer estimativa. É um governo novo, não se sabe qual vai ser a política em relação principalmente fiscal, né? Já foi dito alguma coisa relacionada a uma maior eficiência do Estado, mas, por outro lado, talvez uma tributação um pouco menor, né? Então, a gente ficar conjecturando aqui o que pode acontecer em relação a juros é muito difícil, né? Mas, de novo, acho que o consenso é que o juros americano ele tem uma tendência de redução, mas a cadência é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Ninguém sabe, ou ninguém tem suposição, né? Mas a direção vai no sentido de ter um juros menor, o que favorece o financiamento dos projetos, favorece também a venda dos projetos. Tá ótimo, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Altero, da XP. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Dois pontos aqui do meu lado. Primeiro, entender quais foram os aprendizados, né, do último ciclo de inflação mais elevado aí que a companhia enfrentou, né, o que a MRV hoje faria de diferente, né, se o cenário de inflação voltar a deteriorar. E o outro, um follow-up na questão da dinâmica de geração de caixa para o ano que vem, né, se vocês veem um cenário de geração de caixa melhorando e aí com esse cenário de melhora de geração de caixa, como que a gente pode ver o ritmo de venda de carteira de vocês? Obrigado. Bom dia, Igor. Vamos lá. Em relação à inflação. É claro que qualquer crise, ainda mais a crise na qual nós passamos, que foi uma crise muito importante, né? Eu já falei com vários de vocês que talvez tenham sido os 3 piores anos aí da história recente da MRV, né? 20, 21 e 22. E a companhia ela sai muito mais sábia e muito mais preparada desse ciclo, né? Mas depois que passa também fica um pouco mais óbvio, né? Acho que ninguém esperava que no ano de 20, 21 e 22 o setor fosse atingido por uma inflação de quase 40%, né? É bom lembrar que naquele momento a gente teve aí um ano de, principalmente 20 e 21, foram os 2 melhores anos em volume da história da MRV, né? A gente fez 53 mil vendas e 47 mil vendas em 2021, né? 21 começou algum sinal de inflação, de falta de material, e aí dizer que a gente demorou a tomar a decisão, acho que depois é fácil, né? Esse é o famoso engenheiro de obra pronta, né? O que aconteceu de lá para cá é que a gente conseguiu recompor toda essa inflação. Na verdade, hoje a gente está à frente, né? Se a gente pegar aí no quarto tri de 2019 e olhar o terceiro tri de 2024, né? Então, nesse intervalo de tempo,
o nosso preço de venda no produto Minha Casa Minha Vida, ou no mesmo mix, a correção de preço foi superior à inflação no período, né? O nosso custo também, a despeito do concreto e do aço ter aumentado muito lá em 21 e 22, nosso custo acumulado também está abaixo do INCC do período, né? Então a gente fez um dever de casa em relação a ganho de eficiência, né? Mas é claro que lições ficam, né, Igor? A gente poderia ter sido um pouco mais agressivo em preço, né? Ter subido o preço. Eu acho que a vida que segue é olhar para frente, comemorar o ano que tem sido muito bom no aspecto operacional, a venda está crescendo em quantidade, está crescendo em preço, Prosoluto reduzindo, né? A nossa produção tem entregado um produto mais eficiente, né? Como eu disse, a gente está andando abaixo da inflação oficial. Então, assim, eu vejo no aspecto operacional muita coisa boa acontecendo. Eu falei também das permutas. A gente tem comprado fração, time de fração ideal, os terrenos. A gente tem comprado terrenos, na média, mais baratos do que a gente comprou aí nos últimos 5, 6 anos, né? Então, 23 e 24, a gente executou muito bem a compra de terrenos bem localizados, bem comprados, por permuta. Isso fará com que a gente tenha uma capacidade futura de ser ainda mais competitivo, né? E comparativamente aos nossos principais competidores, a gente tem comprado terrenos melhores e mais baratos, tá? E é importante sempre lembrar também que a gente tem uma capilaridade territorial maior do que todo mundo, então a gente enfrenta, na média, uma concorrência mais equilibrada do que os competidores enfrentam. Então, eu estou muito seguro, né, que a empresa está super preparada, super madura, né? É sempre bom lembrar que, se a gente olhar aí do IPO até agora, entre 2007 e 2024, certamente a MRV foi a empresa que mais acertou, né? Eu tenho dúvida zero em afirmar isso. E também tenho a convicção que daqui para frente a gente vai fazer ou vamos entregar resultados condizentes com o nosso histórico de sucesso. Tá? Acho que o dever de casa foi muito bem feito, nosso time está super preparado, super motivado, e vamos continuar crescendo com muita qualidade, entregando projetos com rentabilidade cada vez melhores, com a geração de caixa cada vez mais forte. E eu aqui reafirmo que os próximos anos da companhia serão brilhantes em todos os aspectos financeiros e operacionais. Ok? Bom, referente à geração de caixa de 2025, Igor, é o Kaká falando, a gente espera uma geração de caixa vinda da operação mais forte, né? Excluindo aqui a cessão de carteiras, tá? Fruto de quê? Fruto de um aumento de venda, fruto de um aumento de produção, né? Uma execução de uma safra com uma margem também melhor, tá? Dentro desse cenário, o que a gente pretende fazer de cessão de carteira? Primeiro, né? A carteira direta, eu acabei de falar, a gente tem conseguido fazer ela sem perda financeira, né? Então, todo o crédito que a gente conceder de carteira direta, a gente tem todo o interesse em continuar cedendo, melhora os nossos indicadores financeiros todos, tá? E a carteira pró-soluto, como a gente tem concedido menos crédito na carteira pró-soluto, a gente passa a ter primeiro, menos matéria-prima para poder ceder, segundo, menos necessidade. Então, para 25, a gente pode ver um passivo de cessão da carteira pró-soluto caindo. Tá claro. Obrigado, Rafael. Obrigado, Kaká. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Cambaúva, do BTG. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Eu queria fazer duas perguntas aqui também. A primeira, vocês podiam comentar um pouco na Resia, né? Vocês até abriram o pipeline de locação, né, dos projetos de status aí de locação dos projetos. Eu queria entender um pouco, vocês podiam falar um pouco como é que está a dinâmica de yield on cost aí nesses projetos, dado que, enfim, já tem 6 aí que estão em locação, alguns mais avançados, outros menos, para a gente tentar entender um pouquinho como é que deveria ser a margem uma vez que vai ser vendido, né? E a minha segunda pergunta é entender um pouco, né, como é que vocês estão vendo esse equilíbrio, né, de preço, VSO e
e pró-soluto, né, nas vendas novas, porque de fato vocês tiveram, né, um crescimento grande de VSO, o preço também está subindo e o pró-soluto está sendo menor nas novas vendas. Aonde, né, quando vocês olham esse tripé aí, onde é que talvez vocês estão focando um pouco mais agora? Talvez de fato reduzir o pró-soluto mesmo na originação, ou vocês estão querendo ganhar um pouco mais de margem e trabalhar talvez com um pró-soluto um pouquinho mais alto? Enfim, qual que é meio que talvez pensar o equilíbrio ideal aí nas novas vendas quando vocês olham essas questões aí de preço, pró-soluto e velocidade de vendas? Obrigado, bom dia. Ei, Camba, bom dia. Vamos lá, eu vou falar sobre a Resia e o Fischer vai falar sobre a sua pergunta da MRV. Resia é o seguinte, Camba, os projetos mais antigos, né, que são eles, o Ruto e o Dallas Oeste e o Razor Ranch, têm um yield on cost menor, tá? Por dois motivos. O primeiro motivo foi a inflação. O mercado americano também ficou completamente desequilibrado no mercado de fornecimento de insumos, né? Completamente desequilibrado em 21 e 22. Então, esses três primeiros projetos têm um custo pior do que o orçado, tá? Além de terem sido também os três primeiros projetos em cada cidade nova, né? O Ruto foi em Austin, Dallas West em Dallas, e o Razor Ranch também foi em Dallas. Do Tributary, foi o primeiro projeto nosso em Atlanta, tá? Um pouco melhor. O Ten Oaks já começa a ter bons indicadores e o Memorial também tem bons indicadores. Então, o que a gente está vendo lá, no que diz respeito à eficiência dos projetos, a gente está melhorando, e também a inflação dos insumos, que chegou o nosso setor chegamos a ter uma inflação de quase 15% ao ano. Hoje o cenário é completamente diferente. Então, assim, a cada ciclo de projetos, a gente vai ter um yield on cost melhor, tá? E na outra ponta, que é a ponta da venda, é os juros, né? O cap rate. Então, com mais cedo nós vendemos os projetos, ou seja, o primeiro projeto que vai ser vendido, que vai ser o Ruto, ele vai ter um cap rate pior, né? Com o yield on cost pior. Então, vai ser o projeto de pior rentabilidade, né? E na medida que a gente for avançando para os projetos mais novos, a gente tem, por um lado, um yield on cost melhor e certamente vamos ter na venda um cap rate melhor, né? Então, a rentabilidade de venda de cada projeto, aí, se você for para a página da nossa apresentação do pipeline da Resia, olhando aí da esquerda para a direita, os projetos mais à esquerda vão ter yield on cost pior, cap rate mais alto. Os projetos mais recentes vão ter yield on cost melhor e cap rate mais baixo. Então, consequentemente, a rentabilidade ela começa dessas vendas, dessas próximas vendas, a rentabilidade é ruim, né? Os projetos mais novos, o Ten Oaks e o Memorial, vão ter uma rentabilidade bem melhor, tá bom? Agora o Fischer vai falar da MRV. Gustavo, tudo bom? Bom dia. Bom, vamos lá. Você perguntando sobre VSO, preço e pró-soluto. A gente entende que a VSO está num patamar muito saudável hoje, certo? Então, de fato, ela cresceu, como se notou, e a gente acha que esse patamar de VSO é um patamar que sustenta bem a gente tem lançado bem, tem vendido bem. E aí você tem uma dinâmica entre preço e pró-soluto, né? A gente tem uma preocupação, a gente está tentando fazer um equilíbrio entre os dois, com a premissa de que o pró-soluto precisa ainda se reduzir, como o Kaká combinou mais cedo aqui, né? A hora que a gente transfere para o futuro a nossa geração de caixa, a gente sempre se preocupa. Então, a ideia inicial é que a gente ache esse equilíbrio, sempre tendo em mente que o pró-soluto a gente quer fazer com que ele seja menor. Algumas ferramentas importantes aí, né? Os cheques que o Rafael comentou na abertura, que são importantes, né? A gente tem outros estados se mobilizando e, à medida que esses cheques entram, a gente tenta usá-los especialmente para a redução do pró-soluto, né? E um pouco menos para a margem. E em lugares onde a gente não tem o cheque, a gente tenta também concentrar na redução do pró-soluto, sempre atento a crescer a margem acima da inflação.
O Rafael também comentou aqui na abertura. Então, a gente está tentando fazer um mix entre as duas coisas, partindo do pressuposto que a nossa VSO está num patamar que a gente considera bem saudável, né? A gente também não quer, na nossa visão, ter uma VSO altíssima, porque olhando para frente, a proteção contra a inflação que a gente tem é as unidades, é o estoque, né? Então, a gente, além da inflação já embutida na margem de novas vendas que o Rafael comentou aqui hoje de 6%, né? O nosso estoque é a proteção que a gente carrega para o futuro. Então, a gente acha que o FSO está na posição correta, né, onde deve estar, e a gente faz esse mix entre preço e prosoluto, variando, obviamente, de produto a produto, mas com a estratégia de tentar sempre fazer com que o prosoluto continue caindo. Tá bom? Foi respondido? Não, tá ótimo, Fischer. Quer dizer, então, o entendimento é que o cheque, né, nas cidades que tem, ele vai muito mais para pró-soluto, então, do que para preço, né? A gente, então, vamos dizer, a margem de novas vendas, a gente deveria imaginar que ela vai ficar aí por volta de onde está, né, no tri passado, e ver, de fato, o percentual de pró-soluto caindo ainda mais do patamar atual, né? É mais ou menos por aí, né? É um equilíbrio aí, viu, Gustavo? Porque a gente quer fazer com que o preço continue subindo acima da inflação. Essa é uma premissa importante, tá? Então, a gente tenta sempre esticar o preço ali para que ele rode acima da inflação projetada, né? E a gente faz o equilíbrio com o prosoluto. Sempre a ideia é que o prosoluto seja menor, né? Mas desde que isso não venha em detrimento de margem, tá? Então, a gente faz esse equilíbrio. Isso é produto a produto, tabela a tabela, tá? Mas essa é uma premissa que você pode levar em consideração, que a gente sempre vai ter um foco em que o prosoluto diminua, desde que a margem, que o preço continue subindo acima da inflação projetada. Tá ótimo. Obrigado, bom dia. Valeu. Nossa próxima pergunta vem de Tainan Costa, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Rafa. Bom dia, Kaká. Obrigado pelo espaço. Eu queria abordar aqui um pouco o cenário macro Brasil e guidance para 2025. Né? Se a gente volta ali em março, né, desse ano, foi a última vez que vocês revisaram o guidance de 2025. E de lá para cá, o cenário macro ele mudou consideravelmente. Né? Teve aumento de budget do FGTS, tiveram os novos programas locais, mas do outro lado, tiveram aumento de custos, teve piora no fiscal e teve piora na curva de juros. Né? Eu queria entender nesse contexto se vocês têm alguma visibilidade maior dos números de 2025. Né? Se a gente consegue esperar que aqueles ranges de receita, margem, lucro, eles vão ser entregues. Né? Em outras palavras, né? Vocês estão confortáveis com esse guidance fornecido para 2025? Bom dia, Tainan. Rafael falando aqui. Vamos lá, em relação a macro Brasil, você está correto, a gente tem um fiscal que está mal cuidado, a curva de juros subiu, né, a Selic que vinha caindo voltou a subir, isso está dado, isso foge ao nosso controle. Né? Por outro lado, o nosso setor de baixa renda, ele está muito mais protegido, porque ele tem um funding que vem do FGTS, com taxa de juros já pré-determinada, né? E o governo tem sido muito vocal em relação à importância do programa, fez movimentos importantes, como, por exemplo, a redução dos usados ou do limite do LTV dos usados, que dificultou a compra dos usados para priorizar a compra de imóveis novos no programa. Né? Então, o que a gente está vendo, olhando assim para dentro de casa, que fatores que nos influenciam, né? O Minha Casa Minha Vida continua num momento super especial. Né? As regras do programa atuais são muito boas. Além dessas regras que foram alteradas, a gente tem também, como dito aqui ao longo do call algumas vezes, esses programas estaduais que têm tido uma importância grande para o programa Minha Casa Minha Vida. Né? E a gente está vendo um crescimento no número de estados que tem tido esse mesmo entendimento. Né? E a nossa sensação, sabe, Tainá, que cada vez mais a moradia econômica ela passa a ser uma política de Estado, não só sobre a ótica nacional, como também na ótica estadual. Né? O imóvel econômico ele endereça a maior parte das mazelas sociais que o Brasil enfrenta. Em relação ao guidance de 2025, a gente não vai revisar nada agora, né? Mas o que eu posso te dizer, e como eu disse algumas vezes ao longo do call,
é que a nossa operação ela está vindo, eu diria que um pouco melhor até do que nós esperávamos no começo do ano, né? Então, se a operação vem bem, a venda está vindo num bom patamar, o preço está num bom patamar, o pró-soluto caindo, o custo subindo menos do que a inflação do setor, né? Os terrenos comprados nos últimos anos foram super bem comprados. Isso faz com que a gente tenha um conforto muito grande em relação aos indicadores financeiros de 2025, né? Então, no momento certo, a gente fará um novo MRV Day, provavelmente no mês de fevereiro do ano que vem. E neste momento, a gente vai mostrar que o guidance de 24 foi cumprido, né? E que certamente o ano de 2025 vai ser um ano muito bom também em relação aos indicadores financeiros, porque ele conversa com o que foi feito no ano de 23 e 24. Obviamente, o que a gente fará no ano que vem também tem um impacto nos indicadores financeiros de 25, né? Mas tudo leva a crer que a gente terá, né, um ótimo ano operacional também em 2025. Então, a gente está bem confortável com aquele guidance que foi anunciado no começo do ano, né, de 24, 25 e 26, né, o que a gente está vendo no mercado hoje, volume de vendas, preço, redução de pró-soluto, ganho de eficiência, nos deixa numa situação muito confortável em relação aos próximos anos. Tá? Eu acho que é isso, né? Ficou alguma coisa para trás, Rainan? Acho que foi tudo bem coberto, muito claro. Obrigado. Bom Tá dia. joia. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Castrucci, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Na verdade, são dois pontos aqui. Primeiramente, sobre Resia. Queria entender, depois dessa nova abertura aí das Treasuries, se teve alguma deterioração na demanda e também nos caps que estavam sendo negociados para os projetos que vocês esperavam vender esse ano, né? E a outra pergunta é mais um follow-up aqui com Minha Casa Minha Vida Cidades. Se tem algumas regiões relevantes aí para a companhia que vocês esperam que tenha implementação de um novo programa no curto prazo. Antônio, tudo bem? Fischer aqui. Vou começar da segunda, depois a gente responde essa. Sim, o Minha Casa Minha Vida tem, eu até citei isso mais cedo, o Rafael também, isso tem ganhado relevância, né? A gente soube essa semana, provavelmente o Estado de Santa Catarina vai anunciar aí no início de dezembro o plano deles, né? Algumas cidades começam a fazer seus planos, né? Independente dos estados, acho que Joinville é uma discussão que é importante para nós, Maringá é outra, né? Você tem isso ganhando cada vez mais peso, porque se você olhar para a dinâmica dos estados e cidades, é pouco dinheiro para muito retorno, né? Então, isso, como eu até respondi na pergunta do Cambaúva, para nós é muito relevante, não só para que a gente consiga manter VSOs boas, mas mais importante do que isso é você ter a oportunidade de continuar subindo o preço acima da inflação e também reduzindo o pró-soluto, que talvez seja o mais pesado aí quando você tem isso acontecendo. Então, essa dinâmica eu não tenho visto uma desaceleração nela, pelo contrário, estou vendo uma aceleração nela. Cada vez mais interesse, cada vez os melhores modelos sendo mais copiados. O Estado de São Paulo agora deve soltar a renovação da Casa Paulista ainda dentro do mês de novembro, que é super importante para nós, né? Então, assim, eu tenho visto um movimento muito intenso da agenda política em torno desse tema e aí isso ele tem ganhado cada vez mais força. Olhando para 25 e 26, eu não vejo por que isso perde força, porque economicamente faz todo sentido e é um peso pequeno dentro dos orçamentos dos estados, né? Então, para um benefício político grande. Então, assim, eu tô bastante otimista nesse front aí, que isso pode ser um vento de cauda adicional, tem sido, e eu vejo como mais provável que isso ganhe cada vez mais peso dentro do portfólio de vendas da MRV. Foi claro, hein? Foi sim, obrigado. O Tá, ponto de Resia também, tá, por eu vou favor. falar aqui, Antônio. O que a gente está vendo no mercado, o mercado ele na margem está melhorando, né? A curva ela abre, fecha,
tem algum repique numa semana, depois volta, então não dá para assim, para a gente ficar olhando o curtíssimo prazo, né? Como tendência, é consenso que o juros americano vai cair, né? Então, nesse sentido, a gente tem visto transações importantes acontecerem, a gente tem visto fundos muito grandes voltando a esse mercado, tá? Até para aproveitar, eventualmente, um momento um pouco mais oportunístico, né? Esses grandes fundos enxergam que tem uma janela de oportunidade que vai se fechar, né? Então, mais uma vez, a nossa opinião ou a nossa visão é que o mercado de crédito, que o juros americano, que o volume de transação, que o cap rate, ele vai ter uma evolução positiva ao longo dos próximos meses. Perfeito. Só um follow-up, o TOI e o Dallas, vocês acham que tem chance para escorregar ou vocês ainda seguem confiantes que dá para vender esse ano? Os dois projetos estão em diligência, tá? É difícil cravar se a gente vai vender os dois nesse ano. Acho que um, muito provavelmente sim, ele está no estágio mais avançado. Pode ser que o Dallas escorregue para o ano que vem. Perfeito. Muito obrigado. Tá, joia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Heder, do Safra. Por favor, pode prosseguir. Senhor Rafael, seu microfone está aberto e o senhor pode prosseguir com sua pergunta. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Garal de Mota, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. É um follow-up na questão dos terrenos, né? Se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe de qual tem sido aí o ratio de swap, como isso compara aí com os níveis históricos e também qual a porcentagem do VGV que vocês têm pago, como isso compara com o histórico, e entender também essa vantagem competitiva que vocês têm na aquisição de terrenos, se vocês acham que está acontecendo pela diversificação geográfica, a marca, enfim, né? Como é que vocês têm conseguido aí esse benefício na hora de comprar os terrenos e tá pagando um preço melhor aí com os competidores para continuar puxando essa margem. Obrigado. E Mota, tudo bem? Fischer aqui, vamos lá. Algumas questões em torno disso. Primeiro de tudo é disciplina. Rafael falou um pouco aqui sobre as lições aprendidas aí desse momento difícil que a gente passou, especialmente nos 2, 3 anos anteriores, e a gente começou a fazer negócios melhores, né? A diversificação geográfica que você falou ajuda, né? O que aconteceu ao longo desse período de explosão inflacionária é que muitos dos nossos competidores pequenos e médios nessas cidades que a gente opera acabaram não sobrevivendo na prática. Então você enxerga hoje uma demanda menor que também facilita essa nossa estratégia de mais disciplina, né? E mesmo nas cidades maiores, nosso preço subiu muito, né? E o que a gente percebe é que isso habilitou a gente, em eventuais permutas, fazer negócios em valores absolutos que atendem o comprador, o vendedor de terreno, e que nos permitem fazer permutas a preços menores, né? Estabelecemos alguns limites ali na largada, então eu pago um percentual, mas eu tenho uma trava, isso me permite que, no fim das contas, à medida que eu suba preço, a minha fração caia, né? Então, essa dinâmica toda, né, tem de fato nos favorecido, e a gente vê recorrentemente dentro da companhia negócios que a gente fechava 10%, 11% sendo fechados a 8%, 9%. Né? Então, isso tem acontecido de forma recorrente. Como o Rafael falou que bem no início, né, à medida que isso transborda, isso vai entrando no nosso pipeline, sendo capturado na receita, é um impulso adicional para que a gente continue vendo a nossa margem crescer. Acho que é um potencial importante aí, né? Foi claro? Super claro. Obrigado, Fischer. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Heder, do Safra. Por favor, pode prosseguir.
Senhor Rafael, seu microfone está aberto e o senhor pode prosseguir com a pergunta. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Para as considerações finais, gostaria de passar a palavra para o presidente, senhor Eduardo Fischer. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir. Obrigado. Pessoal, só para fazer um wrap-up aqui, o Rafael falou que bem bastante no início em relação a como a gente tem tido uma operação que ela continua melhorando, né? O ano de 2024 foi um ano, tem sido um ano de uma recuperação muito forte nossa. Obviamente, a gente vê o desafio disso transbordar integralmente para dentro do nosso resultado, né? Isso vem e virá ainda mais fortemente ao longo de 25. O que eu posso dizer a vocês é que a gente vê alguns movimentos importantes que têm que ser considerados. A gente, ao longo dos últimos 60 dias, deixou de ter um concorrente importante. Nós citamos aqui o reequilíbrio dos usados. Os usados estavam consumindo cerca de um terço do orçamento. No mês passado, isso caiu para menos da metade. É um concorrente importante que deixa de estar conosco e isso nos ajuda bastante. Falei aqui também na resposta do Antônio em relação aos cheques, que vem ganhando peso, né? A inflação, que é hoje talvez a grande preocupação que a gente tem olhando para frente, dado que a gente viu no passado. O que eu poderia dizer em relação a isso? A gente tem considerado, dentro das nossas métricas de viabilidade, inflações maiores no futuro, que cresceram, como o Rafael citou aqui, e a gente tem uma preocupação muito grande em regular bem o nosso estoque, que é o nosso colchão de proteção em relação à inflação. Então, eu diria hoje, olhando para frente, que a gente tem um cenário que a gente nunca teve de ventos favoráveis e uma demanda muito forte, uma competição que, na prática, diminuiu, especialmente quando você considera esse competidor importante, que é o mercado de usados, que hoje vem encolhendo, né? E no front de inflação, a gente vê um comportamento, uma inflação comportada e uma proteção que a gente olha para frente também importante para que a gente tenha, no futuro, o que a gente está originando hoje acontecendo ou até melhor. Então, assim, eu reforço o ponto da abertura do Rafael, de que a gente está num momento operacional muito bom e que a gente tem uma demanda muito forte, que sempre existiu, mas ela hoje está sendo convertida de forma muito intensa, seja em volume, seja em preço e também em redução de carteira concedida por nós. Então, assim, olhando para 25, que se aproxima aí, eu estou bastante seguro e bastante otimista de que tudo que foi construído ao longo da companhia ao longo desses últimos 2, 3 anos vai transbordar mais fortemente em 2025, e com volumes e VGVs, como o Ricardo falou aqui no início, crescentes. Então, a MRV será uma companhia ainda maior em receita, com diluições importantes, que a gente não citou aqui, que vão continuar acontecendo, entregando margens e geração de caixa crescentes em 25. Então, sim, reforço o ponto do Rafael, estou bastante seguro e bastante otimista do que está sendo construído dentro dessa companhia, vai fortemente transbordar em 25, e a gente vai ter uma MRV maior, a maior MRV que a gente já teve, com a qualidade operacional no Tier 1, como o Rafael citou no início. Então é isso, minhas considerações, pessoal. Obrigado. Obrigado pela audiência e nos vemos no próximo TRI. O conference call da MRV está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.